Turning today to Paul's letter to the Ephesians. E eu me volto hoje a Efésios, capítulo 4, versículo 8. Efésios 4, 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E o nosso assunto de hoje é o propósito de pastores e outros oficiais da igreja, exercendo funções de ensino na igreja de Jesus Cristo. Nós revisamos na semana passada os 8 argumentos dados sob inspiração pelo apóstolo Paulo para a união entre os membros de uma igreja local, de uma congregação. A preciosa unidade dada pelo Espírito, elas incluem os 7 famosos uns e o argumento acerca da distribuição dos dons e das funções a diferentes membros do corpo, estabelecendo a nossa dependência uns dos outros, a nossa dependência mútua. E agora ele passa a falar mais especificamente acerca de alguns desses dons. Ele não abrange todos eles nesta passagem, ele fala acerca dos oficiais de ensino ou dos dons de ensino. Então nós nos achegamos a esta passagem e a consideraremos nesta manhã. Por isso diz, e aqui temos uma citação, como eu tenho certeza de que vocês sabem, do Salmo 68, versículo 18, onde ele diz, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E o nosso primeiro título de hoje é os ofícios de ensino ou de pregação na Igreja de Cristo, eles estão enraizados na profecia, não apenas o Salmo 68, mas este é aquele que o apóstolo inspirado selecionou, escolheu para nós. Deus fala através de Davi naquele salmo. E quando lemos aquele salmo, bem, é um salmo longo e é um salmo acerca de vitórias. Vitórias. Quando nós lemos à primeira vista, parece parecer um salmo acerca de uma vitória em particular que foi bem significante, mas está bem claro ao continuarmos lendo que o salmo ele prossegue e ele passa por muitos lugares e abrange muitas coisas e fala de maneira geral de todas as grandes vitórias que Deus deu ao seu povo nos tempos da antiguidade, em resposta às orações para livrá-los da opressão e de dificuldades. É claro, nem sempre eles foram livrados, muitas vezes havia desobediência, particularmente ele recapitula desde o começo da reunião do povo no deserto, no Monte Sinai e outros eventos, e ele então abrange e reúne de maneira geral todas as grandes vitórias executadas pelo Senhor. Aquele salmo analisa um passado muito distante e ele fala até mesmo do presente do rei Davi e ele também olha para o futuro e torna-se então um salmo profético e o ápice deste salmo então é o versículo 18, citado aqui em Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso Deus diz, através de Davi, subindo ao alto. Isto é, quando ele subiu ao alto, e aqui está claramente movendo-se para o futuro em relação a Davi, é uma profecia do Redentor que viria, de Cristo, e é acerca de sua ascensão. Aqui, é claro, está na linguagem do Salmo. Aqui fala da sua ressurreição, assim como de sua ascensão, quando ele subiu ao alto, quando ele ascendeu aos céus, quando ele teve aquela grande vitória na cruz do Calvário. E então fala também da sua ressurreição dos mortos, e ele então sobe ao alto e ele levou cativo o cativeiro. O primeiro cativeiro aqui é um substantivo coletivo. Algumas traduções modernas dizem um exército de cativos, e é isso exatamente o que o versículo do Antigo Testamento diz. A nossa versão King James, ela então apega-se ao grego e traduz então cativo cativeiro, o que é exatamente o que você encontra no Antigo Testamento. Ele então levou
ele levou tudo aquilo que ele havia capturado, ele levou essas coisas cativas. O que foi que ele então cativou ou levou como cativeiro? Algumas pessoas dizem, elas provavelmente estão certas, ele, por assim dizer, capturou o exército das trevas, mas não é isso que está destacado aqui no texto. A verdade é que através do Calvário, a sua morte expiatória, ele então, através dele próprio, ele capturou para si do mundo um exército de pecadores de todos os séculos. Ele morreu por eles para redimi-los. E ele então os livrou da punição do pecado e, com o passar do tempo, os levou para si. Então, o retrato aqui é que Cristo, então, deixou a cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e, ao fazer isso, ele levou, por assim dizer, um exército de cativos com ele. Pessoas resgatadas, pessoas salvas. Havia tanto incrédulos no meio dos judeus como dos gentios. E ele então suportou o peso do castigo do seu pecado e os salvou. E a partir desses pecadores, ele criou crentes. E alguns deles no Novo Testamento eram apóstolos. E outros eram os profetas do Novo Testamento. E então, na era do Novo Testamento e por toda a história da igreja, muitos deles eram evangelistas e pastores e mestres. Eles antes tinham sido rebeldes, mas eles foram transformados e eles foram dados à igreja, isso é, provavelmente os gentios da perspectiva de Davi. Eles foram dados à igreja do Novo Testamento como presentes, como dons para ministrar a palavra de Deus, para pregar o evangelho, para nutrir os salvos e assim por diante. Então, o ministério do Novo Testamento, ele está arraigado nas profecias. No Salmo 68, então, versículo 8 aqui, diz: por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isso é, dentre os salvos. Então, o apóstolo explica isso no versículo 9. Ora, isto, ele subiu, que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? É claro, nós podemos entender aqui, na luz do Novo Testamento, pode ter sido algo um pouco obscuro a profecia. Há muitos que a leram no Antigo Testamento, mas agora ele ascendeu, ele subiu. Quem é ele? É claro como cristal, quem era esse? Mas é aquele que primeiro desceu, Cristo, que veio dos céus. E ele então subiu, ele primeiro desceu às partes mais baixas da terra. Que expressão! Você sabe o que isso significa? Que desceu para estar entre os seres humanos caídos. Ele desceu tão baixo de maneira a estar entre a natureza humana. Algumas pessoas vão muito longe e dizem: ele foi ao inferno, ele desceu ao inferno. É claro que ele literalmente não desceu ao inferno. Nunca. Quando o famoso credo dos apóstolos diz que ele desceu ao inferno, não significa literalmente. Ele desceu ao nosso inferno quando ele pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Aquilo foi, por assim dizer, o seu entrar no inferno, quando ele sofreu o nosso tormento eterno em nosso lugar. Mas aqui não se refere a nenhuma descida até o inferno, não. As partes mais baixas da terra, o mais baixo que se pode chegar é estar entre seres humanos caídos, estar entre aqueles possuídos, que possuem uma natureza humana pecaminosa e caída, o Santo de Deus vindo habitar em nosso meio. Ele desceu tanto, ele nunca foi tentado por isso, ele nunca pecou, ele era puro, santo, de maneira que ele podia ser o nosso Redentor. E ele era Deus, ele não podia ser maculado, ele era Deus e homem. Não obstante, ele desceu tão baixo a este ponto, e no versículo 10,
aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. De fato, o apóstolo está dizendo, quando você pensa no céu, você pensa nas estrelas, no céu, no universo. Não, ele foi muito, muito acima disso, muito além disso. Ele foi para a habitação celestial de Deus. Lá ele retornou para o seu lugar à destra, à direita do Pai, igual a ele, reinando acima de todas as coisas. Ele subiu acima de todas as coisas, para que ele então pudesse cumprir todas as coisas. E a versão King James usa a palavra encher, e outras versões antigas, elas têm a tradução mais literal e mais acurada. Ele enche todas as coisas do céu da seguinte maneira, que a sua influência e o seu poder e a sua benignidade e a sua misericórdia, ela então preenche toda a terra. A sua obra redentora continua ao então reunir pecadores para serem salvos e tornar o evangelho conhecido. Ele influencia toda a história. Impérios vêm, eles parecem tão grandiosos e poderosos, mas em pouco tempo, como uma advertência à humanidade, é Cristo que diz a palavra e eles então caem, esses impérios, e eles são levados um após o outro. E assim será para os grandes do tempo, mesmo os grandes impérios, mesmo desta época. Cristo então governa a história, ele dá a cada um o seu momento de brilho, por assim dizer, e então eles se vão. Mas ele chama os eleitos, abençoa a igreja e permite que ela passe por, então, todo tipo de perseguição, para que ele então preencha todas as coisas e leve tudo à consumação final. Mas retornando ao ponto, no versículo 11, e ele mesmo Deus deu o ministério da igreja. É o dom, a provisão de Deus. Não permita com que isso se reflita indevidamente aos chamados, os ministros, os instrumentos. Não são eles que pessoalmente são dons de Deus. Eles não são pessoas especiais ou únicas. Eles não estão dotados de alguma autoridade pessoal. É verdade, alguns deles acham que são. Não apenas papas romanos, que nem são salvos, nem mesmo arcebispos e bispos, que então têm autoridade. Não. Qualquer um de nós. Até mesmo alguns pastores bíblicos pensam que eles têm autoridade sobre as pessoas. E eles então pastoreiam de maneira exagerada, e eles dizem às pessoas o que elas devem fazer na sua vida e assim por dizer. Não deixe com que o fato de que o ministério seja um dom de Deus sugerir à sua mente que esses pastores têm autoridade pessoal. Eles apresentam a palavra de Deus na melhor de sua habilidade e com toda boa consciência. Eles então devem fielmente apresentar a palavra de Deus de maneira que seja Deus aquele que governa através de sua palavra. E eles devem mostrar que tudo isso vem da palavra. Não é o seu julgamento pessoal ou decisão pessoal ou autoridade pessoal. Mas nesse contexto nós continuamos no versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Na sua mente você pensa aqui no verbo ser, ele deu uns para serem apóstolos, e outros para serem profetas, e outros para serem evangelistas, e outros para serem pastores e doutores, isso é, mestres. E porque outros aqui não é repetido, alguns pensam que pastores ou doutores são a mesma coisa, e pode ser que sim, mas não é possível
separá-los, ainda que nós temos 5 ofícios, não 4, 5 funções. Então pode ser que algumas pessoas sejam pastores e outros sejam mestres ou professores. Nós honramos a Escritura. E nós começamos então com os apóstolos. E deu uns para apóstolos. Apóstolo significa separado e enviado. Aqueles que foram enviados. Aqueles que foram separados para serem enviados. Representantes especiais de Deus. Só houve apóstolos na primeira porção da era da igreja. Houve os 11. É claro, havia 12. Judas foi o traidor. Então houve outro escolhido pelos apóstolos. E depois veio um 13º. Paulo, o apóstolo, o último. Ele se descreve como um abortivo, um que nasceu fora do tempo. Ele não nasceu e foi criado junto com os outros apóstolos. Ele foi chamado separadamente. Mas ele foi chamado de uma maneira bem semelhante, de maneira pessoal, pelo Senhor que apareceu a ele. Ele foi inspirado e ensinado diretamente pelo Senhor, como os outros apóstolos haviam sido ao seguir ao Senhor no seu ministério terreno. E ele nos diz que ele foi aquele nascido fora do tempo. Só um. Só houve um nascido fora do tempo, somente um, que não estava entre os 12 originais. Os apóstolos não durariam para sempre. E havia certas características, eu preciso me apressar, com todos eles. Todos eles haviam visto o Senhor ressurreto. E Paulo também. Pois Cristo apareceu especialmente a ele. As pessoas hoje em dia não podem chamar-se de apóstolos. Elas não viram o Senhor ressurreto. Elas não foram escolhidas e apontadas pessoalmente por ele, inspirados por ele. Além do mais, como saberíamos como reconhecê-los? Como poderíamos saber como apontá-los? Há instruções na Bíblia como então apontar e ordenar pastores, presbíteros, diáconos, pregadores, mas não há nada como ordenar o mais importante de todos, apóstolos, porque isso não é para nós. Eles vieram uma vez e já passaram para estabelecer os alicerces da igreja, inspirados por Deus, autenticados por Ele, capazes de operar sinais, maravilhas e grandes feitos, poderosos feitos. E eram exemplos também para a igreja. E eles estabeleceram o padrão para a igreja, o padrão para nós seguirmos. A maioria deles foram martirizados. Muitos acham que todos, com exceção de um, foram martirizados. Outros pensam que todos foram martirizados. Mas as tradições antigas da igreja mostram que a maioria deles provavelmente foram martirizados pela fé. Eles foram dedicados, e eu vou dizer algo mais sobre eles. Todos eles eram pobres, foram pobres. E eles todos eram tão pobres, muito pobres, porque eles foram escolhidos para ser exemplos para nós e para os ministros, de que de maneira um pouco mais limitada os seguiríamos. E isso ensina que eles não devem ser ricos. Se eles estão sendo ricos, eles estão sendo desobedientes à Escritura. Eles não devem ser ricos. E eles não apenas são desobedientes, mas eu vou dizer outra coisa, eles estão muito vulneráveis. Como é que você se torna rico sendo um pastor? Bom, talvez governando uma mega igreja. Como que você governa uma mega igreja? Só há uma maneira. Você começa então a pular atalhos e a comprometer e dar às pessoas o que eles querem. Se eles querem rock cristão, você dá a eles rock cristão. Se eles querem louvor contemporâneo, você dá isso para eles. Se você não fizer, eles vão para outro lugar. E não seria mais uma mega igreja? Então, porque isso é o que te faz rico, e você então se apaixonou pelas riquezas, você passa então a
dar atalhos, e você diz às pessoas: ah, não, eu me apego à palavra, mas você não faz porque você está amando as riquezas, e portanto você passa a ter atalhos, e este é o caso. Essas grandes mega igrejas, principalmente nos Estados Unidos, mas uma ou duas aqui, não tão vastas, mas os pastores são ricos, e eles tomam atalhos. Bom, então continuando, ele deu alguns para apóstolos e outros para profetas. E assim como os apóstolos, os profetas também foram para aquele tempo. Nós temos a forte impressão em 1 aos Coríntios que havia alguns apóstolos, são alguns profetas, quero dizer, em todas as igrejas primitivas, uns poucos. Quando os mestres profetas são nomeados, mencionados em Antioquia, há muito poucos deles. Há no máximo 2 ou 3. E ainda assim o apóstolo Paulo diz em 1 aos Coríntios, quando os profetas contribuíam com o culto de adoração e os faladores de línguas, 2 ou 3, no máximo, eles têm que ser ratificados um pelos outros. O espírito do profeta é sujeito aos profetas. Se um profeta tinha uma revelação e outro profeta não concordasse, ele precisava então ficar calado, em silêncio. Ele havia sido então, ele estava se confundindo. E qual era o propósito dos profetas na igreja? Bom, eles não tinham a Bíblia toda ainda. As escrituras ainda estavam, por assim dizer, sendo escritas. O apóstolo Paulo ainda estava escrevendo suas epístolas. O inteiro Novo Testamento não estava pronto ainda. E durante aquele período, quando as escrituras estavam sendo completadas, havia um pequeno número de pessoas capazes de trazer profecias por inspiração direta, conhecer as doutrinas e palavras de Deus e ensinar essas coisas. Mas é claro que esse dom se extinguiu. Outra vez, não há instrução nas Escrituras sobre como ordenar profetas nas igrejas, porque eles passariam, eles deixariam de existir. Como diz o escritor de hinos, não há mais necessidade de profetas para pedir a Deus a direção. O sol nasceu, e então as estrelas se retiram. O sol aqui é a palavra de Deus, é claro. O sol, então, ele brilhou, a total luz do dia do Evangelho agora brilha, e então os profetas são eclipsados. Então eles deixam de existir na primeira geração da igreja. Então havia apóstolos pregando e ensinando a palavra, e havia também os profetas. E depois disso, há os ofícios que duram até mesmo nessa época. Evangelistas, diz o apóstolo. Isso é literalmente um proclamador das boas novas. Em outras palavras, um pregador das doutrinas salvíficas do Evangelho. Atos 21, 8. Filipe é chamado de o evangelista. Timóteo é chamado de evangelista. Então, embora ele fosse mais com o passar do tempo, ele é um pastor também. Essas funções, elas podem se misturar, mas nós as mantemos distintas porque elas precisam estar manifestas na igreja. Se uma igreja diz tem um pastor, ou 2 ou 3 pastores, combinando todos os ofícios, eles precisam ter certeza de que eles honram todos os ofícios. Algumas vezes eles são evangelistas, outras vezes são pastores, outras vezes eles são mestres. Se eles combinam todos os papéis, eles precisam então executar todos os ofícios. É preciso ter cuidado com isso. Nós sabemos que há alguns pastores, eles provavelmente são pastores maravilhosos e mestres, que não fazem pregações evangelísticas muito, ainda que eles creiam no Evangelho. Então eles não estão servindo como evangelistas. E se por alguma razão eles acham que não é o seu dom, então eles precisam então apontar, ordenar um evangelista também, porque todas as 3 funções devem ser representadas na igreja: pastor, evangelista e mestre. Então, o evangelista, ele é um convencedor, por assim dizer.
alguém que persuade, alguém que argumenta, alguém que apela às almas, alguém que mostra o amor redentor de Cristo. Então, há pastores. Essa palavra significa aqueles que dão alimento às ovelhas, alimentadores das ovelhas. Pastor, na nossa tradução, aqui na versão King James, é do latim, que significa liderar, pastorear, alimentar. Este é o termo aqui. Então, o pastor, ele conduz a palavra, seja no púlpito, ou seja, falando a um crente em particular, ele está levando esse crente à palavra. Se ele falar em particular com um crente, e tudo que ele pode dar a este crente é um bom senso, nós esperamos que isso seja algo bom. Ou se ele ficar dando apenas psicologia barata, isso é uma pena. A função dele é mostrar a palavra de Deus. Essa é a sua função. Ele é um pastor. Ele toma conta das ovelhas do rebanho como um pastor o faz. É assim, então, que aconteceu na igreja primitiva, que as coisas estavam se estabelecendo e haveria um pastor para cada rebanho. Porque é isso que acontece na vida natural. Um pastor para cada rebanho. Então era natural o suficiente para que pastores, então, cuidassem dos seus rebanhos separadamente, suas igrejas. Mas é possível ter mais de um. E eles então promovem, ajudam e declaram as coisas de Deus. E a palavra doutores, ou também que pode ser traduzida como mestres ou professores, aqui está falando de coisas ensinadas que devem ser retidas na mente. Mas o termo, então, doutor ou professor ou mestre, diz a nós que nós também temos que nos ocupar em tentar mostrar as coisas de uma maneira que elas possam gravar essas coisas. Há muito que é pastoral, que é para o momento, é uma palavra de repreensão, e é uma palavra de conforto, é uma palavra de encorajamento, mas também há muitas doutrinas e fatos e promessas que precisam ser ensinados de tal maneira que eles devem então ser retidos, gravados, assim como na profissão de cada um de nós. Há muitos conhecimentos que nós temos que reter em nossas mentes, ou então você estará arruinado. Então, doutores ou mestres ou professor é ensinar coisas que será fácil então para as pessoas reter, gravar em suas mentes. Às vezes nós ensinamos estruturalmente com pontos. Normalmente ensinamos de maneira expositiva, explicando as Escrituras e permitindo que ela fale aos nossos corações. Mas constantemente, quando ensinamos, nós pensamos em maneiras de fazer essas coisas memoráveis. Porque estamos ensinando coisas que precisam ser gravadas na mente. Então, se você apenas expõe essas coisas uma após a outra, e elas não são memoráveis ou não conseguimos gravá-las, elas então vão embora da nossa mente. Assim, esse pastor estará mostrando o propósito e aplicação, mas é preciso fazer com que as coisas sejam fáceis de assimilar, sem menosprezar, sem mostrar uma falta de respeito para o intelecto das pessoas. O seu ensino, o ensino do pastor, tem que ser fácil de ser assimilado. Não podemos ir percorrendo a Escritura de maneira tão detalhada, porque a mente não consegue reter essas coisas. Não podemos passar e ir percorrendo as Escrituras de maneira tão extensiva e de maneira tediosa. Então nós precisamos ter isso em mente. O pastor, o mestre, é uma pessoa que está ansiosa diante do Senhor para ensinar a palavra de Deus e manter e ter um olho o tempo todo na maneira em que ensinamos, para que seja algo memorável, gravável na mente das pessoas. É muito difícil, mas é algo que os mestres devem tentar fazer o tempo todo. É ter em sua mente o seguinte: será que isso é memorável? As pessoas vão se lembrar disso? Elas vão gravar isso na mente? Você é um mestre.
evangelistas, pastores, mestres. E essas coisas se mergem também. Dados por Deus, um chamado. Algo ao qual você deve se dedicar. Deus precisa equipar a pessoa chamada para isso. Se você é um pastor, você é chamado por Deus e para a igreja. Não há governo na igreja sem consentimento. Nós, os batistas, os congregacionais também, nós dizíamos isso muito antes de ter democracia neste país. Muito antes de que as pessoas pudessem votar. Os não conformistas, eles saíram da igreja anglicana por essa razão, essa era uma das razões, que o governo da igreja de Jesus Cristo deve ser pelo consentimento. Então Deus chama os pastores e mestres, e as congregações devem consentir e então ordená-los, elegê-los, escolhê-los. Não há um governo sem consentimento mútuo. Na igreja anglicana, o bispo muitas vezes é sem consentimento, o vicário, o papa na igreja católica é sem o consentimento do povo comum, mas deve haver consentimento. Deus dá a eles, nós precisamos ordená-los ao ministério e nós precisamos então vigiar, tentar ver aqueles que Deus apontou e equipou para o ministério, tendo em mente o seu caráter, seu comportamento. Eles então são sancionados e escolhidos pela congregação. E nós falamos deles. Bom, nosso tempo já acabou e eu preciso então mencionar o grandioso objetivo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para o aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento traduz a palavra grega que significa para a completude dos santos. Na Inglaterra, as pessoas de classe alta mandavam as suas filhas jovens para escolas chamadas escolas de aperfeiçoamento. E isso captura a palavra aqui. Para o aperfeiçoamento, o acabamento, a completude dos santos. A conversão nos transforma de maneira tão dramática. Uma nova natureza, um novo coração, uma alma viva dentro de nós. Mas ainda tem tanto que se fazer. A santificação é uma obra progressiva. E a nossa santificação progressiva, o final dela, o acabamento dela, é auxiliado e ajudado pela obra do ministério, a pregação da palavra, a exposição constante dos padrões de Deus diante dos nossos olhos e do comportamento de crentes na Escritura, para o aperfeiçoamento dos santos. E aqui temos uma vírgula na nossa versão e continua, para a obra do ministério. E isso nos leva a pensar que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres nos são dados para a obra do ministério. Bom, as traduções modernas tiram a vírgula, de maneira que a passagem fica assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Que quer dizer, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do seu ministério. Que é certo. Os nossos pastores e mestres são nos dados para que sejamos santificados e a obra continue dentro de nós, para a obra do ministério de toda a igreja? Ou será que eles são pastores, são dados a nós para que nós sejamos, por assim dizer, tenhamos o nosso acabamento e para cumprir a obra do ministério deles? Bom, claramente, tirar a vírgula que é correto.
E é o fato de que os pastores e mestres nos completam para a obra do nosso ministério. E como nós sabemos que isso está correto? Como nós sabemos disso? Bom, por causa do contexto. Veja o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo está em mente aqui. E em toda a passagem. Versículo 4, lembrem-se. Há um só corpo. E o apóstolo Paulo usa 7 uns para, de maneira enfática, mostrar isso. Há um só corpo. Veja o versículo 16 outra vez. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Esse é o grande objetivo do ministério, ou um dos grandes ministérios. Equipar, preparar o corpo todo. Em algumas igrejas, há duas classes de pessoas: os obreiros e os espectadores. Uma maioria de obreiros ativos, e o resto talvez sejam até mesmo convertidos, sérios crentes, cultuantes sérios e espectadores. Não, mas essa não é a igreja do Novo Testamento. No máximo possível, dentro de que esteja dentro da nossa capacidade, todos nós somos obreiros. É claro que há pessoas em certas épocas das suas vidas que carregam fardos pesados e não podem estar operando na igreja, mas no máximo possível o inteiro corpo está sendo ajustado e equipado pela santificação, como testemunho de Jesus Cristo. Ele é o objetivo final. O propósito do ministério é apresentar a Cristo. É dar às pessoas um senso de Deus e um senso da glória. Elevar mentes e corações a Ele, para mostrar as suas maravilhas e a sua benignidade, e o seu amor sacrificial na cruz do Calvário, o seu amor cuidadoso por toda a vida, o seu governo e a sua supervisão de nós todos. Todo o ministério, no fim das contas, se dirige a Ele e tem Ele como objetivo, o Salvador do mundo. Isso é suficiente para nós nesta manhã. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, de todo o nosso ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Em um momento cantaremos o nosso hino final. É um hino acerca do jardim do Getsemane e finalmente acerca do Calvário, do amor de Cristo, e depois do cantar do hino, este sendo o primeiro domingo do mês, nós tiraremos alguns minutos para uma reflexão silenciosa para louvar a Deus pelo Calvário e por Cristo. Cantemos então o nosso hino final.